Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre aqui, da gramática da língua portuguesa do Celso Ferreira da Cunha. Sobrar aqui. Vamos por isso aqui sem querer, rapaz. Meus queridos amigos Oswaldo Serpa e Matilde Matarazzo Gargiulo, que tanto nos animaram a escrever este livro, do Celso Ferreira da Cunha, né? Tem um monte de títulos aqui. A apresentação, essa gramática foi redigida com a finalidade principal de tornar-se um instrumento didático em mãos dos alunos da escola média e daqueles que, não tendo podido fazer estudos regulares, desejam adquirir um maior domínio dos recursos do idioma. A generosidade dos colegas ficamos devendo por ter ela alcançado também o ensino superior, especialmente o ciclo básico de nossas faculdades de letras. Procuramos apresentar as características do português contemporâneo em sua modalidade culta, isto é, a língua como a têm utilizado os escritores brasileiros e portugueses do romantismo para cá, dando naturalmente uma situação privilegiada aos autores do século XX, seguindo, porém, a prática adotada pelo saudoso acadêmico Marx Rebelo nas antologias que organizou para a FAI e Esfename. Preferimos ater-nos à exemplificação aurida em autores falecidos. Fugimos uma só vez a regra para testar uma construção extremamente rara na língua atual, colhida em seu mais completo estilista. Se os fatos linguísticos que analisamos vêm normalmente ilustrados com exemplos de escritores modernos e contemporâneos, não se deve inferir daí que descuramos das formas da língua oral. Parece-nos justo que se realce no ensino a importância crescente da língua falada no mundo de hoje, mas sem minimizar, como fazem certos linguistas, o alto papel que nas sociedades civilizadas desempenha a língua escrita, que é, em última análise, o código que nelas consubstancia as normas do falar geral. Pelo contrário, estudamos-las mesmo nos casos em que se apresentam impregnadas de forte carga afetiva. Notar-se-á em toda a obra a preocupação de descrever, explicar e valorizar os fatos idiomáticos, dentre certos princípios linguísticos que, à falta de melhor denominação, chamaríamos funcionais. Então, sobre as correntes funcionalistas na linguística moderna, especialmente as lideradas por Roman Jakobson e André Martinet, leia-se o verbete Functionalism do Dictionary de Linguistique de Jean Dubois et al. De Paris da Larousse. Princípios que, beneficiados embora pelos progressos da ciência nos últimos decênios, não se prendem à ortodoxia de nenhuma escola, pois estamos convencidos do acerto de Luigi Hellman, que agora afirma que não existem linguistas, mas tão somente problemas linguísticos e modos diversos de enfrentá-los, modos determinados pela preparação do estudioso, pelo seu temperamento pessoal, pelo seu ambiente específico, científico, mas todos ilegítimos quando aplicados com plena consciência e com respeito pelos outros. Luigi Hellman, na sua apresentação do Pavão de Cavitich, na gramática histórica do italiano, da fonemática. Quanto à terminologia, seguimos a nomenclatura gramatical brasileira nos assuntos que ela cuidou, por serem patentes as inúmeras vantagens de uma terminologia unificada para o ensino da língua portuguesa no primeiro e segundo grau, como porém há temas aqui tratados que transcendem o campo de interesse da NGB, forçoso nos foi denominados e o fizemos, levando em conta a adequação e a generalização dos termos. Por fim, uma palavra de agradecimento a todos aqueles que contribuíram para tornar menos imperfeita esta gramática, em particular as professoras Amália, Beatriz Cruz Costa, Silene Cunha de Souza, Diná Isense Calu, Maria Nazarelin Soares, Miriam Terezinha da Mata Machado e o professor Joram Pinto de Lima. O nosso reconhecimento se estende também à equipe técnica editorial da FAI pelo permanente desvelo na apresentação condigna da obra. Esperamos que essa edição escoimada dos erros das anteriores possa melhor servir aos que a lerem, avivando-lhes o amor ao nosso rico e matizado idioma, o sangue do nosso espírito, para nos valermos da bela definição de Dom Miguel de Unamuno, da sangue de meu espírito, as minha língua, do Celso Ferreira da Cunha. Então, sumário. Cavaleiro, estilogravidade de Botelho, o capítulo 11, noções históricas, o latim, expansão romana. A língua portuguesa provém do latim, que se entronca, por sua vez, na grande família das línguas indo-europeias, representada hoje em todos os continentes. De início simples falar de um povo de cultura rústica que vivia no centro da Península Itálica, o Lácio. A língua latina veio com o tempo a desempenhar um extraordinário papel na história da civilização ocidental, menos por suas virtudes intrínsecas do que pelo êxito político do povo que dela se servia.
segundo Edouard Boursier, no seu Elemento de Linguística Romana. Né? Com razão, afirma Antônio Meillet, a história política de Roma e a história da civilização romana explicam a história da língua latina. Esqueci de uma história de la langue latine. Então foram as vitórias de seus soldados e o espírito de organização de seus homens de governo que estenderam e em parte consolidaram o enorme império que no auge da sua expansão ia da Lusitânia à Mesopotâmia, do norte da África à Grã-Bretanha. Enumeremos cronologicamente as conquistas que dilataram de tal forma os domínios do Império Romano. Né? Até meados do século IV, do quarto século a.C., os romanos pouco haviam ampliado as fronteiras do antigo Lácio. Foi com a guerra contra os samnitas, iniciada em 326 a.C. e terminada com a decisiva Batalha de Sentina, 295 a.C., que começou a irresistível penetração romana na parte meridional da Península Itálica, concluída em 272 a.C., com a anexação de Tarento. Principia então o longo período das conquistas externas, sucessivamente vão sendo subjugados os territórios da Sicília, 241 a.C., da Sardenha e da Córcega, 238 a.C., da Ilíria, 229 a.C., da costa este e sul da Península Ibérica, 218 197 a.C., os reinos helenísticos do Oriente, 168 a.C., da Gália Cisalpina, em 191 a.C., da Ligúria, em 154 a.C., de Cartago e do norte da África, de 146 a.C., da Macedônia e da Grécia, de 146 a.C., da Gália Narbonense, de 118 a.C., da Gália do Norte, em 50 a.C., da Mésia, em 29 a.C., do noroeste da África, em 25 a.C., do resto da Península Ibérica, em 19 a.C., da Nórica, e da Récia, da Nórica em 16 a.C., da Récia em 15 a.C., da Panônia em 10 a.C., do resto da Mauritânia em 42 d.C., Panônia 10 d.C. também, da Bretanha em 43 d.C., da Trácia em 46 d.C., da Dácia em 107 d.C., da Arábia Petréia e da Armênia e da Mesopotâmia em 107 d.C. Com a anexação da Dácia à Romênia e sem caráter permanente nessas regiões da Ásia Menor, o Império atingia, sob o governo de Trajano, o máximo de sua expansão geográfica. Ao mesmo tempo que estendiam os seus domínios, os romanos levavam para as regiões conquistadas os seus hábitos de vida, suas instituições, os padrões de sua cultura, em contato com outras terras, outras gentes e outras civilizações. Ensinavam, mas também aprenderam, por exemplo, muito com os gregos, e isso desde épocas antigas, através dos etruscos, e principalmente das colônias helênicas do sul da Itália, que formavam a Magna Grécia. Livio Andrônico, o primeiro que tentou elevar à altura de língua poética aquele rude idioma de agricultores e pastores, que era então o latim, procurou diretamente em Homero e nos trágicos gregos os modelos para suas experiências de tradução e adaptação literárias. Ele próprio era um grego de Tarento e, na sua trilha, Plauto, Enio, Névio e todos os que pioneiramente se impuseram a árdua tarefa de criar obras de arte na língua nacional não deixaram de inspirar-nos ou inspirar-se nos estimulantes exemplos da Hélade grega, cuja influência vai ampliar-se a partir de 146 a.C., quando, vencida pelas armas, acabou dominando pelo espírito cruel vencedor. Então, Graetia capta ferum victoriam sept et arts intulit agreste Latio, diz-nos Horácio, A Grécia subjugada subjugou o cruel vencedor e introduziu as artes no agreste Lácio, do Horácio. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários o que você achou dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer aos mais de 3 mil inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que oram por conta de conteúdo que passa por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui na plataforma no YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.